Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 71 da biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostinho Trapet, capítulo 6, Racionalista. Em um dos diálogos de Garcia Circo, lemos, abre aspas, uma espécie de escrúpulo supersticioso e pueril detinha-me da investigação mesma da verdade. Mas quando, mais confiante, superei aquela escuridão e persuadi-me a dever seguir não aqueles que ordenam crer, mas aqueles que ensinam a verdade, deparei com os homens que veneram esta luz corpórea como a realidade suma e divina. Fecha aspas. Essas palavras, que são a primeira informação que temos do longo vaguear de Agostinho longe da Igreja Católica, dão-nos a chave para entender sua raiz. Trata-se da falsa abordagem do problema fundamental das relações entre a razão e a fé. Certa suposição confusa, Agostinho chama-a superstitio puerilis, semelhante precisamente ao temor de uma criança que treme na escuridão sem saber o porquê, induziu-o a pensar que a busca da verdade teria sido uma ofensa à fé. Em outras palavras, a fé pareceu-lhe algo de misterioso e de sagrado, diante da qual a razão não tem nada a dizer, senão inclinar-se. Esse um tema importante aqui. Na cabeça de Agostinho também, né? E pode... Essa posição de Agostinho, ela é uma coisa que pode nos assaltar na nossa vida, né? Inclusive, não a vida espiritual, porque quando se fala de vida espiritual, a pessoa já está no caminho, né? Mas antes, né? A pessoa que se aproxima, digamos assim, da religião, né? Da religião verdadeira, né? Por isso a solução parecia-lhe ou abdicar da razão ou renunciar à fé. Inútil dizer que esse vão temor nascia de sua escassa cultura religiosa. Agostinho já era um grande intelectual, né? Mas tinha pouca cultura religiosa. Agostinho já estava avançado em seus estudos, terceiro ano de universidade, e brilhava entre os seus coetâneos pela superioridade de sua inteligência. Mas, de fato, em matéria de religião, limitava seus ensinamentos de sua mãe e a quanto tinha ouvido na igreja de Tagaste ou escutava na de Cartago. Então aqui nós vemos um grande intelectual com princípios de religião que foram incutidos na cabeça dele, né, pela mãe e pelos padres. Um menino em termos de religião e já um jovem adulto em termos de cultura, né? Uma mente pueril em termos de religião, mas uma mente já poderosa em termos da intelectualidade, da cultura da época dele, né? Por isso que ele chama de superstitio puerilis, não é?
Veja o quanto de exemplo nós temos de intelectuais desse tipo ao longo da história. Eu não diria hoje, porque hoje os intelectuais não sabem absolutamente nada, não tem cultura nenhuma, né? Os ditos intelectuais. Mas a gente pode imaginar ao longo da história muitos intelectuais que tiveram essa estatura intelectual e essa puerilidade religiosa, né? A leitura do Hortênsios ajudou a libertar-se daquele falso temor, mas lhe inoculou o germe desagregador do racionalismo. Lembra que o título do capítulo é esse, né? Racionalista. Convenceu-se de que deveria tornar-se discípulo não de quem impõe crer, mas de quem ensina a verdade, que é o tom do trecho do próprio Santo Agostinho, né? Ou seja, não da autoridade que exige a fé, mas da razão que guia para a ciência. E aqui, isso que o Frei Agostinho Trapet está falando aqui é a fonte de todos os racionalismos, né? Principalmente o que de cunho iluminista que nós vivemos hoje, né? Esse racionalismo dos iluministas, né? Que nós vivemos hoje, que tem muitas ressonâncias com qualquer racionalismo que já apareceu na história do homem, né? Ou seja, não da autoridade que exige a fé, mas da razão que guia para a ciência. O eterno binômio razão e fé apresentou-se ao jovem Agostinho, então com 19 anos, não em termos de colaboração, como deve ser, mas em termos de oposição. O problema, mal posto, não podia ser bem resolvido. Um jovem daquela têmpera, consciente de seus recursos intelectuais, né, ansioso por conhecer a verdade, não podia não escolher a razão contra a fé. E assim fez. Ávido por encontrar a sabedoria, dedicou-se ao estudo da Sagrada Escritura. O fato é digno de nota como sinal da sua formação cristã. Mas a Escritura, para quem a ler sem as devidas disposições, pode reservar desagradáveis surpresas. E reservou-as, de fato, para o nosso jovem universitário. Sobretudo duas. O estilo demasiado simples para alguém como ele, que tinha o gosto refinado pela língua ciceroniana de Cícero, e o conteúdo demasiado obscuro para alguém que queria ver logo as coisas claras e sem véus, como ele queria. Aqui ele cita inclusive um trecho das Confissões em que ele comenta sobre isso, né? Que o próprio Agostinho comenta sobre isso. Então, veja, a Escritura, em termos estilísticos, nem se compara ao estilo ciceroniano, né? Então, estética, né? Esteticamente a Bíblia não chama atenção, né, de um espírito como Agostinho. E depois é obscuro. Então, é difícil encontrar a verdade. Não se abre assim tão facilmente a Bíblia, né? Sobretudo, não se abre sem a ajuda, né, da única instituição que tem autoridade para comentar a Bíblia, né, que é a própria igreja, né? Depois ele vai contribuir enormemente para comentários bíblicos, né, o próprio Agostinho, mas, enfim. Das duas dificuldades, a primeira era decididamente superficial, a questão estilística, né? Ainda que a linguagem descuidada
da vetus latina, usada na África, pudesse constituir um atenuante para a aversão que Agostinho encontrou nela. A versão que existia da Bíblia. Né? A segunda dificuldade, então, a Vulgata, né, que a gente tem hoje, nasceu contemporaneamente a Santo Agostinho, né, com São Jerônimo. Né? A segunda dificuldade, ao contrário, era mais séria. A questão da obscuridade. Né? Não faltam na Escritura pontos obscuros, contradições aparentes, mistérios profundos. Mas ao menos poderia ter pedido explicações. Ele, Agostinho, né? Na igreja de Cartago, ainda que há muito tempo não houvesse mais nenhum Cipriano e um Aurélio ainda estava por vir, não terá faltado alguém que estivesse em condições de fornecê-las, as explicações que ele estava procurando, né? Para as obscuridades da Bíblia. Sabemos, aliás, que havia pelo menos um. Ele próprio nos fala disso nas Confissões. Aquele Eupídio que discutia vitoriosamente contra os maniqueus. Mas não pensou em pedir explicações ou não quis decidir-se a pedi-las. E seguiu sua estrada, que era a do orgulho. Falamos isso ontem, né? Um dia, mais tarde, recordando essa sua experiência, dirá ao povo, aí como bispo, né? Palavras do nosso bispo já de Hipona, né? Nas Confissões. Eu, que vos falo, enganei-me por um tempo, quando jovem aproximei-me pela primeira vez das Sagradas Escrituras. Aproximei-me não com a piedade de quem busca humildemente, mas com a presunção de quem quer discutir. Ousava buscar com soberba aquilo que só os humildes podem encontrar. Quanto mais felizes sois vós agora, permaneceis como pássaros no ninho da fé e recebeis o alimento espiritual. Ao contrário, pobre de mim, que me julguei idôneo para voar, abandonei o ninho e caí antes de poder voar. Mas o Senhor misericordioso recolheu-me e recolocou-me no ninho antes que os passantes pisoteassem-me. Bonita a metáfora aqui, né? Muito bonita. Nesse texto, Agostinho refere-se à discordante genealogia de Cristo narrada pelos evangelistas Mateus e Lucas. Veja o detalhe, né? O detalhe que ele pegou, né? Então, eu quero chamar a atenção que é o seguinte. Ele fala aqui: aproximei-me não com a piedade de quem busca humildemente, mas com a presunção de quem quer discutir. Santo Agostinho, ele percebe isso aqui, mas para nós é muito mais fácil perceber quem se aproxima da Bíblia com uma ou com outra atitude, né? Porque os protestantes só se aproximam da Bíblia com a presunção de discutir e não com a humildade necessária, né? Eles querem discutir. Ou, colocando em termos mais modernos, não é? Esse pessoal quer problematizar o que leem na Bíblia, né? Querem fazer seminários de discussão sobre um ou outro ponto, né? Então, a esse texto aqui que o autor nos apresenta, é um texto que ele está discutindo, ou ele está mencionando, né, a discordância
entre dois evangelhos, a discordância da genealogia de Cristo, entre Mateus e Lucas. Essa foi certamente uma dificuldade, mas não a única. Posta, porém, no início do evangelho, pareceu impedir o ingresso ao peregrino sedento. Então, já como estava no início do evangelho de Mateus e de Lucas, ele falou: opa, aqui tem uma divergência, é difícil, eu vou logo parar de ler, né? Quais tenham sido as outras, não sabemos. As outras coisas que ele encontrou e que ele queria discutir, né? Não estaremos muito longe da verdade se pensarmos no Antigo Testamento, particularmente nos problemas postos pelo Gênesis e, em geral, pela história sagrada. Problemas do Gênesis, né? Tá certo? É o que a gente está discutindo, né? Aquele problema do Gênesis. O Gênesis coloca um problema monstruoso que só aumentou. O problema do Gênesis só aumentou em relação ao tempo de Agostinho, né? Por causa da ciência a tal ciência moderna, né? Então, o Frei Agostinho, eu na verdade não sei o que ele pensava sobre isso, né? Mas ele foi no ponto certo aqui, né? O problema do Gênesis é um problema assim, monstruoso para a ciência moderna e para os católicos modernos, obviamente, para nós todos, né? Naqueles dias, enquanto se debatia entre o desejo e a desilusão, encontrou-se com homens extremistas que improvisadamente satisfizeram as suas expectativas. Eram os maniqueus. Escutou-os, deixou-se convencer, abandonou a fé da infância. Tornou-se um deles. Tudo isso no espaço de poucos dias. Fato verdadeiramente estranho para um jovem honesto e inteligente. Não se explica senão pelo concurso de muitas causas juntas. A primeira, precisamente, as disposições interiores de Agostinho, que estava agitado pelo desejo ardente de encontrar a verdade e, ao mesmo tempo, ressentido pela desilusão experimentada ao ler a Escritura. Então, ele estava procurando a verdade longe de Cristo. Não é? Os maniqueus resolviam apressadamente as dificuldades escriturísticas. Rejeitavam em bloco o Antigo Testamento. Sim, aceitavam o Novo, mas repelindo como interpolado tudo que nele se refere ao Antigo. O Novo Testamento, o próprio Cristo, né, se refere muitas vezes ao Antigo Testamento, né? A genealogia de Cristo era uma dessas interpolações. Enfim, vamos esquecer isso, porque isso se refere ao Antigo Testamento. Vamos para frente, né? De resto, Cristo não tinha assumido um corpo verdadeiro, mas só um corpo aparente. Não podia ter, por isso, uma genealogia. Então, aqui os maniqueus absorveram a heresia do docetismo, né? Que dizia que Cristo era uma espécie de espírito materializado, né? Uma espécie de aparição, né? O espírito se materializa para se comunicar com os homens. Ele fica com a aparência de um homem, mas é puro espírito, não é? Então, se ele é puro espírito, ele não nasceu de uma virgem, né? Obviamente, não tinha um corpo humano, não é? E portanto, o docetismo foi uma heresia
em si, né? Mas os maniqueus absorveram essa parte, né? Proclamavam, além disso, o culto da verdade. Os maniqueus, né? Abre aspas. Diziam verdade, verdade, e dela nos falavam extensivamente. Isso o próprio Agostinho falando nas Confissões, né? O jovem Agostinho não desejava mais que isso. Referem-se ao primeiro encontro com os maniqueus as célebres palavras das Confissões, abre aspas. Ó verdade, quão profundamente, já naquele momento, as medulas de minha alma suspiravam por ti, enquanto aqueles, com frequência e de muitos modos, faziam-me ressoar teu nome só com a voz e com os seus livros, muitos e grandes. Fecha aspas. Além disso, os maniqueus prometiam não impor a fé a ninguém, mas, não obstante isso, livrar todos do erro, conduzindo-os à obtenção da, abre aspas, verdade autêntica e sem véus. Fecha aspas. Também expressão de Santo Agostinho nas Confissões. Foi principalmente essa sedutora promessa que encontrou as vias secretas da alma do nosso jovem e fez dela um discípulo do profeta persa. O Manes, né? O Manes é o profeta do maniqueísmo, né? Então aqui nós vamos ler um trecho de uma obra de Santo Agostinho. Tu sabes, Honorato. Honorato era um dos amigos que Agostinho mesmo tinha conquistado para o maniqueísmo. Então ele não só foi maniqueísta, como ele foi prosélito do maniqueísmo, né? Tá certo? Ele atraiu discípulos, né, para o maniqueísmo. Tu sabes, Honorato, que nós caímos nos braços de tais homens por uma só razão. Dizem que, posta de lado a terrível autoridade, eles teriam conduzido a Deus e teriam libertado dos erros os seus discípulos com a pura e simples razão. Que outra coisa de fato induzia-me por 9 anos, abandonada a religião que em minha infância os parentes tinham infundido em mim, a seguir e a escutar com atenção aqueles homens, senão que assegurassem que nós estávamos aterrorizados por um vão temor e que se nos impunha o acreditar antes do raciocinar. Enquanto eles, ao contrário, não forçavam ninguém a crer sem que a verdade fosse antes discutida e claramente estabelecida. Quem não se teria deixado atrair por essas promessas, especialmente um jovem desejoso da verdade, orgulhoso e charlatão, por causa de discussões de homens doutos escutados na escola? Então, Santo Agostinho, ele se confessa jovem, desejoso da verdade, mas além disso, diz dele mesmo, né? Um jovem orgulhoso e charlatão. Certo? Então aqui nesse texto a gente vê a sedução, né, que o maniqueísmo exerceu sobre a mente de Agostinho, né?
a mente de Agostinho. Uma sedução que é compreensível, não é? É compreensível. O racionalismo é muito sedutor, não é? Todas as formas dele que já apareceram na humanidade, não é? E é sedutor porque ele usa um pecado espiritual, né? Que é um pecado puramente espiritual, né? O pecado do orgulho, né? Então fecha aspas aqui para Agostinho. Não se pode duvidar de que a instância racionalista tenha sido o motivo primeiro que induziu Agostinho a abandonar a Igreja Católica e a passar para o partido dos maniqueus. Mas nesse ponto é preciso fazer uma distinção entre aquele abandono e essa passagem. Essa foi condicionada. O abandono. Aliás, a passagem, né? Essa foi condicionada. Aquele abandono, não. Não? Então, veja que nesse capítulo, curto que seja, o autor ele nos dá uma visão desse jovem, né? Agostinho, 19 anos, né? Imaginemos. Já muito culto, já muito determinado, né? Já com uma bagagem intelectual muito grande, né? 19 anos, imaginemos um jovem de 19 anos hoje e o comparemos com Agostinho na antiguidade, né? Esse jovem já era... Quer dizer, hoje existem muitos velhos, não é? Que não tem essa bagagem, né, de Agostinho. Aliás, quase todos, né? Os velhos desse tempo que nós vivemos, né? Não tem uma bagagem intelectual comparável, nem de longe, né? Com essa extraordinária mente agostiniana de então, né? Então, esse jovem, né? Seduzido pelo maniqueísmo, né? Se a gente acha, se a gente considera pouco essa passagem da vida de Agostinho, é porque a gente não entende a sedução que essa heresia do maniqueísmo, tá? Ela é tão sedutora, essa heresia é tão sedutora, que ela nunca deixou de seduzir as mentes mais brilhantes da humanidade. Nunca deixou. O maniqueísmo, como heresia, foi condenado, etc. Dogmaticamente condenado, proclamações de vários anátemas, né? Mas ele sobreviveu e existe até hoje com a mesma força, talvez com uma força maior ainda, porque no nosso tempo, né, o maniqueísmo como que ganhou roupagens modernas e se institucionalizou, né? Ele é uma espécie de fonte religiosa que opera em vários níveis e se transformou numa poderosíssima arma contra a religião católica, né? O maniqueísmo se infiltrou em praticamente tudo,
na nossa cultura como um todo, não é? E se infiltrou em várias manifestações religiosas, não é? Isso, maniqueísmo é gnóstico, Ana. É gnóstico. É a gnose, né? Ele se institucionalizou, por exemplo, no protestantismo, em movimentos, em linhas do protestantismo, né? Por exemplo, o puritanismo é gnóstico, né? Ele se institucionalizou na cultura como um todo, né? A cultura da gnose, a cultura de que o mundo é mau, né? Por exemplo, no espiritismo, em todas essas, no evolucionismo aí geral, não só o evolucionismo de Darwin, mas o evolucionismo da alma, né? Porque eu não sei se vocês sabem, existe uma gnose que é de origem oriental, né? Que diz que a nossa alma evolui, né? Através de encarnações, né? Então, a base dessa tal religião universal é gnóstica. Então, o maniqueísmo hoje ele se institucionalizou, né? De uma forma entranhada na nossa sociedade. Então, lendo e vendo como Agostinho foi seduzido, um homem daquela capacidade foi seduzido, nós podemos ter uma ideia da sedução que hoje o maniqueísmo, ou a gnose, tem nos homens, não é? Nossos contemporâneos, tá certo? Hoje ele entra pelos poros, não é? Você não precisa nem conhecer nada sobre maniqueísmo ou sobre gnose para ser gnóstico, não é? Invadiu a igreja de forma devastadora, né? E já com um racionalismo muito sofisticado em relação ao racionalismo da época de Agostinho, embora aquele racionalismo também era muito sofisticado, né? Tá certo? Então, essa queda, vamos chamar de queda de Agostinho, é uma coisa seríssima. Não é brincadeira. E não foi brincadeira sair dessa queda para Agostinho, né? Que nós vamos acompanhar essa submersão de Agostinho e depois a emersão de Agostinho. E, enfim, nós vamos acompanhar através do Frei Agostinho Trapé, tá certo? Então, nós vamos falar mais aqui ao longo das leituras sobre os maniqueus e como que ele depois se transformou num grande defensor da igreja contra os maniqueus, porque ele sabia, né, muito bem a respeito do maniqueísmo, né? Então, os próximos capítulos vão nos dar uma ideia dessa luta de Agostinho, mas que fique, talvez, eu gostaria que ficasse bem nítido na cabeça de vocês a grandeza dessa doutrina dos maniqueus e também a ideia de que ela continua vivíssima no nosso tempo, disseminada por várias vozes, não é? E que toma consistência em várias instâncias
cuja doutrina é proclamada por várias autoridades, e que, se a gente não tiver um treinamento para detectar essa doutrina, a gente é levado na lábia também, certo? Então esses são os meus comentários sobre a leitura de hoje, que eu gostaria agora de ouvir os comentários de vocês, se existirem. Professor? Sim. Tem uma frase aqui atrás, na página 74, que o autor fala, eu achei interessantíssimo, para mim fez um sentido danado, foi muito esclarecedor, assim, porque ele diz que, se referindo a Santo Agostinho, claro, que ele estava agitado pelo desejo ardente de encontrar a verdade e, ao mesmo tempo, ressentido pela desilusão experimentada ao ler a Escritura. Isso. Aí, lembrando que outro dia o senhor disse que existem mais de 60 mil denominações protestantes. Diz que é 30 mil. 30? Pelo cálculo deles mesmo. Ah, tá, eu entendi. Não, é 30 mil, não é? Mas também é muita coisa, né? É coisa demais. Né? Não tem diferença, né? Não, na nossa mente a gente não consegue abarcar isso mesmo. Não. Então a gente pensa, vou pensar agora nos protestantes, nesses protestantes, como ressentidos. Sim, claro, eles são. Então, eu achei esse termo genial. E assim, porque, inclusive, eu vou dizer para o senhor que eu já fui também uma ressentida. Não que eu tenha sido protestante, tenha frequentado uma seita dessas. Não dessas. Mas igual eu já falei, contei várias vezes, que eu fiz um curso aí de autoconhecimento, que era muito influenciado por pela gnose, por essa gnose oriental que o senhor descreveu hoje. Então, eu vou pensar agora como ressentimento. Isso. Como que a gente é... Por quê? Porque se você começa... Quem ressente é o nosso orgulho, Ana Paula. Exatamente. E é assim, porque a gente dá de cara com a cruz, né? Isso. A gente começa a ler as Escrituras, o Evangelho, né? A vida de Nosso Senhor, a paixão, a gente dá de cara com a cruz. E como a gente quer fugir da cruz, como o demônio que nos influencia o tempo todo, a gente se torna esse ressentido mesmo, igual uma criança birrenta. Isso. Não é? Por isso que ele chama superstitio puerilis. Superstição de criança. Que é uma infantilidade da gente ficar fugindo da cruz. E também porque, né, por outro lado, a gente não tem, não encontra, né, no clero, na igreja, como deveria, aqueles que deveriam nos mostrar, nos tirar desse ressentimento, né, nos explicar a cruz, né? Isso. Explicar isso. A paixão de Cristo. Eu vou te explicar o ressentimento. Eu vou ler para você o Evangelho de São João, capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 53. Eu vou te explicar exatamente isso aí. Quer dizer, eu não, né? Nosso Senhor vai explicar. Aqui o versículo 53 diz o seguinte: disputavam, pois, entre si os judeus, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua carne? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida.
O que come a minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim e eu nele. Assim, como me enviou o Pai que vive, e eu vivo pelo Pai, assim, o que me comer, a mim, esse mesmo também viverá em mim, e da minha própria vida. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram maná, e não obstante morreram. O que come desse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus ensinando em Cafarnaum, na sinagoga. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura é essa linguagem, e quem a pode ouvir? Porém Jesus, conhecendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam por isto, disse-lhes: isso escandaliza-vos? E se vós virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? O Espírito é que o vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o entregar, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se lhe não for concedido por meu Pai. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Então, esses discípulos que fugiram de Jesus são os ressentidos? Os ressentidos? Aqueles que não suportam ouvir essa verdade. Não é? Esses são os ressentidos. Tá certo? Está no Velho Testamento. Esses são os primeiros protestantes da história do mundo. Tá certo? Esses são os que protestaram contra a Eucaristia. Não é? Contra a Eucaristia. Eles fugiram da Eucaristia. Tá certo? Contra essa verdade. E veja que Jesus compara a Eucaristia com o maná que desceu do céu durante 40 anos, todos os dias, ao povo escolhido no deserto. E ele fala: este não é aquele pão, porque aquele pão foi comido por vocês, pelos seus antepassados, e eles morreram. Agora, este pão que eu estou oferecendo, vocês comerão e não morrerão mais. Então, é contra essa verdade que eles são ressentidos. E os maniqueus eram ressentidos. E Santo Agostinho participou desse ressentimento, né? Durante 9 anos da vida dele. Então, esse aqui é digamos assim, essa passagem do Evangelho que Lutero detestava. Ele tentou tirar isso da Bíblia dele. Essa passagem mostra exatamente o que na nossa religião as pessoas se ressentem. Não é? Os gnósticos, sobretudo, os protestantes, os gnósticos e seus filhos, não é? Se ressentem. É ressentimento mesmo. É uma espécie de terror, não é? Uma espécie de horror, né? Que eles sentem quando se aproximam desse ponto que é o ponto central da nossa religião, que é a Eucaristia, né? A Eucaristia é de fato uma coisa que divide, né? Que divide. Então, sim, é uma palavra descritiva muito boa, ressentimento, né? E você, com esse ressentimento, se afasta da única fonte de vida eterna que você pode ter,
da única fonte de salvação, né? Que é a carne e o sangue de Nosso Senhor, né? Enfim, e portanto da cruz, né? E o senhor usa a palavra sedução hoje. Ah. Não tem nada mais sedutor, né, do que algo que prometa que nós vamos nos livrar da cruz. Algo que racionalize a história, né, que dê uma saída boa para fugir da cruz. E a salvação por nossos próprios méritos também. Está embutido toda nessa nossa discussão toda. Né? Orgulho. Chamar orgulho, soberba. Orgulho de Lúcifer. É isso. Sorrateiro, né? Que a gente, muitas vezes a gente nem percebe que é orgulho. Orgulho é um negócio que se esconde, se traveste de várias coisas. Inclusive virou paisagem, né, professor? Você acha que o normal é esse orgulho, né? Virou paisagem é ótimo, Márcio. Realmente, olha, o orgulho virou paisagem. Essa é uma frase que você tem que colocar naquele livro que você está escrevendo, tá? Ah, eu tenho outros casos para contar. Cujo prefácio eu vou escrever. Sim. Domingo mesmo, catequese, eu estava falando sobre os deveres de Estado, lendo, né, aquela parte da doutrina cristã do São Alberto Bellarmino, que ele acrescentou um anexo lá do bispo Dom Antônio Macedo, do Grão-Pará, do século XIX, e nós tivemos, assim, algumas pessoas rebolando na cadeira, mas foi um pagodão, viu? Porque, né? É aquela coisa, é exatamente sobre isso. Os deveres de Estado, eles atacam também, quer dizer, toda a doutrina, né? Ataca também a questão da gnose, a gnose das ideologias, né? Sim. Daquela coisa, nós somos os bons e eles são os maus que nos oprimem. Eu prometo para vocês que assim que vocês destruírem os maus, nós vamos ter o paraíso na Terra, porque só por isso que nós vivemos uma espécie de purgatório, um inferno aqui, e blá 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 blá. O inferno é aqui, né? É aquele negócio, o inferno é aqui. Deus não acertou, né, quando falou que as coisas deviam ser assim, assado, a sociedade estabelecida em hierarquias. É claro que não é correto abusar do poder que foi concedido, né, por Nossa Senhora a quem tiver uma posição mais alta na escala da hierarquia, deturpar completamente isso, né? Mas a gente vê o tanto que as ideologias elas são sedutoras, principalmente a estrutura psicológica de quem adota isso são os incapazes ou os impotentes e os imaturos, os que não vivem com o pé na realidade, vivem com a cabeça sempre nos sonhos, nos ideais, né? É muito comum, por isso mesmo, elas alcançam com muita mais facilidade os jovens, por exemplo, certos grupinhos vítimas da sociedade que nós temos por aí, que não vamos listar, porque senão nós vamos acabar numa masmorra, né? E jovens de 60 anos, né? Jovens... Tem jovens, entendeu? De todas as idades, de 10 aos 100 anos. Né? Jovem, assim... supertício puerilis. É a melhor definição que eu acho. Exatamente. Que ataca jovens de todas as idades, até de 80 anos. Pois é, quer dizer, a pessoa não cresce, né? Também, não, né? não. Não cai na real. Ele é aquela mesma pessoinha lá com 7 anos, com 13, vai até os 80, 90. E se foi católico, leu o primeiro catecismo da igreja e parou aí. Parou aí, ficou por ali. Aquele primeiro catecismo bonitinho, que eu leio sempre até também. Mas... porque ele é sensacional, né? Sim. Mas assim, parou aí. A religião para ele é essa coisa. Isso. E aí vem a ciência, a ideologia, vem Marx, Hegel, Kant, e você fala, aquele primeiro catecismo não vale nada. Exatamente, ele pegou a superfície só ali, não aprofundou, e tem um embate na vida dele que aquilo ali não vai bastar, ele vai ter que aprofundar. Né? A estrutura, igual uma estrutura de um navio para andar na superfície é uma, de um submarino ela tem que ser, ou seja, vai fundo, se ela não for forte, a pressão da água esmaga, tudo que está ali igual lá. Exatamente.
e ele quer bancar o submarino com um casco de um bote salva-vidas. Isso. Exatamente. Quer dizer, enfim, paisagem, virou paisagem. Sensacional. Paisagem. Igual a Ana Paula fala. Porque, igual, por exemplo, a gente entra aqui no Brasil, vê tudo verde, às vezes fica meio seco. Paisagem. Para nós é tudo normal, mas quem já, como o senhor, por exemplo, já viveu num lugar que quase metade do ano as folhas desaparecem, ficam queimadas, na hora que vem um verde, assim, nossa, que coisa linda, maravilhosa. Você chega aqui no Brasil e pensa assim, o que tem de lindo, maravilhoso aqui? Virou paisagem, você nem se toca aquilo, você nem percebe aquilo. Dia de sol, no verão lá da onde eu vivi, era uma festa. Todo mundo vai pro parque, arranca roupa, fica lá deitado na grama. Isso. Incluindo Central Park. Exatamente. Depois daquele inverno miserável, quando chega a primavera, já abre um solzinho. As aulas da universidade eram canceladas nesses dias. Pra você ter uma ideia. Sim. E pra quem acha que a temperatura estava 40 graus, não. Eu já vi o parque lá perto de casa, era assim, 8, 10 graus de temperatura. Já tava todo mundo tirando a roupa. Já tava todo mundo tirando a roupa. De pessoal de short, de camiseta. Isso, é isso mesmo. Arranca a camisa, fica lá brincando no parque. Dá o queixo, né? Exatamente. Lá a pessoa distingue, né? Isso. Mas para eles o sol não é paisagem, o verde não é paisagem. Aqui é. Então por isso que a expressão é muito boa. Professor, muito obrigado. Obrigado a você. Por aqui. Ótimo. Ótimo. Essas coisas é sempre bom, viu? Ótimo. Bom demais. Ana Paula, fala aí. Só porque o senhor falou assim, o inferno é aqui. O inferno é aqui e maus são sempre os outros. Exato. Nós não. Claro, o inferno são os outros. Essa é a grande máxima, né? Da nossa era, né? O inferno são os outros. Nós não temos culpa nenhuma, né? Nós não temos. Então, é bom a gente, enfim, se imbuir, né? De todas essas coisas que foram faladas, né? Para a gente entender, né? A posição de Agostinho. Ele caiu como qualquer um de nós cairia, né? E ele saiu dessa queda majestosamente, né? Se tornando quem ele se tornou. E nós vamos acompanhar, né, essa subida de Agostinho ao cume da nossa religião, né? É um exemplo. Esse também é um exemplo que nós podemos seguir de Santo Agostinho, né? Pelas mãos dele, né? Pelas mãos de Santo Agostinho, que ele nos ajuda, né? A sair desse mar de lama, né? Ele traçou um caminho que nós podemos seguir, né? De longe, sem a competência, sem a capacidade e sem, sobretudo, a graça que ele recebeu de Deus. Mas nós podemos tentar subir essa montanha com a ajuda dele, né? Segurando na mão dele, né? Para a gente sair desse mar de lama que a gente vive, né? Hoje, né? 1600 anos depois. Eu sempre gosto de enfatizar essa distância temporal que Santo Agostinho tem de nós e o quão atual é tanto o drama da vida dele quanto a obra que ele escreveu. O Santo Agostinho, de certa forma, ele é muito mais nosso contemporâneo do que a Idade Média é nossa contemporânea. Né? Por quê? Por que eu acho isso, né? Isso é opinião pessoal minha, tá? Porque Santo Agostinho, de Santo Agostinho até a Idade Média, houve uma subida da montanha em termos da religião e do mundo.
Então, a Idade Média, de certa forma, é o cume, que nós já nos afastamos demais desse cume. Então, é como se a gente subisse ao cume, então, a gente partisse de Santo Agostinho no sopé da montanha. Subisse ao cume, Idade Média, depois descesse pelo outro lado da montanha. Então, de alguma forma, nós estamos mais ou menos no mesmo nível em termos da montanha que Santo Agostinho estava há 1600 anos atrás, só que do outro lado da montanha, né? Já descendo a montanha. E por isso que ele, de certa forma, para mim, ele é mais contemporâneo, é uma obra mais ao nosso estilo e ao nosso e para as nossas necessidades de hoje do que as obras medievais, porque elas já estão no cume, né? A gente já olha para a Idade Média lá em cima, né? E Santo Agostinho está aqui no mesmo nível, só que do outro lado da montanha, né? Então, ele pode nos servir, né? Esse grande santo e doutor da igreja, de alguma forma ele pode nos ser mais útil na nossa vida pessoal, que eu estou dizendo, do que os autores medievais, né? Sobretudo Santo Tomás de Aquino, que é o cume. Esse é o cume, não é? Enfim, 1600 anos. Olha, Santo Tomás, ele está para Santo Agostinho como nós para Santo Tomás. Ele está mais ou menos, Santo Tomás é de 1300, né? Então, ele está a 700 anos de distância de Agostinho e nós estamos mais ou menos 700, 800 anos de Santo Tomás. Então o Santo Tomás é mais ou menos o meio entre Santo Agostinho e nós. Nós estávamos, o Santo Agostinho estava no sopé, subiu muita montanha, e nós estamos de novo no sopé, né? Da montanha, mas descendo, né? Enfim, por isso que ele nos soa tão moderno, né? Inclusive estilisticamente, as suas preocupações, a sua visão de mundo, ele é atual para nós, né? Então sigamos, né? Ou tentemos seguir os passos de Agostinho, né? Mais alguma observação? Então nós estamos aqui na página 76, acabamos de ler o capítulo 6, né? Amanhã, se Deus quiser, a gente lê o capítulo 7, que é eu acho, não, até que ele é... O capítulo 7 é o contestador da Igreja Católica. Então, caído no maniqueísmo, aí ele vai usar toda a sua capacidade intelectual para, por uns anos, contestar a Igreja, né? Tá certo? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.